Eu tenho na minha família alguém com borderline. E agora, o que eu faço? Como me comporto? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Não é inscrito? Se inscreva no canal e deixe aí o seu joinha. Hoje iremos comentar um pouquinho sobre a questão do familiar, dos familiares, na questão aí do manejo ou da lida, né, do dia a dia de alguém que tem borderline. Como fazer, como proceder, o que eu faço como familiar para criar um ambiente um pouco melhor no convívio com uma pessoa com transtorno de borderline, tá bom? Bom, o primeiro ponto importante, lembra no finalzinho do vídeo passado, quem não viu ainda, veja, eu comentei assim, não seja impulsivo com uma pessoa que já é muito impulsiva, né? Então, a primeira dica, uma dica importante é isso. Você, familiar, você que trabalha, de repente, com alguém com esse transtorno de borderline, que é amigo, pense muito sobre isso e antes de você tomar uma atitude, antes de você tomar qualquer tipo de movimento, né, em direção a essa pessoa, pare e pense você. Você precisa entender que a tua impulsividade pode gerar confusão, pode gerar muito mais instabilidade na outra pessoa. Então não seja um impulsivo. Reflita muito, pense muito, analise muito tudo aquilo que você for falar, tudo aquilo que você for conversar com essa pessoa. Porque você pode, sem querer, inclusive, alimentar muito mais ainda, né, a dor dessa pessoa. Vale lembrar, gente, que essa pessoa com transtorno borderline, ela é uma pessoa que tramita muito entre uma neurose, ou seja, um quadro muito de ansiedade, de instabilidade emocional, com a questão da psicose, que é essa questão aí da fuga da realidade, um pouquinho aí de delírio, um pouquinho de alucinação. Então, quando a pessoa tem quadros aí da psicose, ela realmente foge da sua realidade e pode até ser que, em alguns casos, esqueça de algumas coisas que falou ou fale realmente sem perceber aquilo que está falando. Então, às vezes, quando a pessoa fala algumas coisas, quando ela agride você, na realidade mesmo ela nem quer falar aquilo, ela nem quer dizer aquilo para você. Ela faz no impulso, né, naquela questão impulsiva dela, muitas vezes motivada por pontos, sentimentos que nem ela mesma está sabendo, nem ela mesma está percebendo. Então, a compaixão, né, é o segredo para você lidar com uma pessoa com transtorno de borderline. Compaixão. Tá? Perceba que essa pessoa, muitas vezes, não está fazendo aquilo porque ela quer fazer aquilo. Ela está fazendo aquilo num movimento inconsciente, muitas vezes, e nem percebe. Então, quando a pessoa está num leve delírio, né, quando a pessoa está aí imaginando coisas, pensando coisas, aflita com algumas coisas, tome cuidado para você ainda não jogar gasolina na fogueira, né? Não seja você um instrumento para potencializar ainda mais aquilo que já está sendo difícil, aquilo que já está sofrido. Então vamos lá, um exemplo bem prático, tá? A pessoa, ela pode frequentemente colocar você contra uma outra pessoa, um parente, por exemplo, né? Então, na mente dela, ela é um pouco confusa mesmo, né? Então ela fala de um parente para você e reclama daquele parente muito. Pode ter um componente aí de delírio. Então ela começa a dizer assim, porque a minha tia, porque a minha mãe, porque o meu pai, porque meu primo, e começa a falar, né? Então, por exemplo, né? Olha, você sabia que minha tia, ela falou mal de tal pessoa, ela fala mal de você, a minha tia não gosta de você, a minha tia, ela frequentemente fala que você tem algo de ruim. Se você compra isso como uma verdade absoluta, como uma certeza, uma verdade absoluta, você pode estar se enganando e comprando algo que na realidade era um delírio da pessoa.
E olha o que acontece, né? Olha como é chata essa situação. Você compra aquela informação como uma verdade, né? Você tem certeza daquilo. Quando você encontra essa tia, você tá bravo com a tia. Afinal das contas, né? A tia falou mal de você, a tia é ruim, a tia, né, acha você estranho. E a pessoa com borderline, por outro lado, nem lembra mais o que falou. Quando eles se encontram numa reunião familiar, por exemplo, entre a borderline e essa tia, tá tudo bem. Elas estão ali conversando, estão de boa. E você até se assusta, né? Você fala, meu Deus, ela falou tão mal dessa tia, ela reclamou tanto dessa tia, ela só falou que essa tia era pessoa terrível. E agora estão conversando. E você guardou uma raiva dessa tia, né? Porque você ficou magoado, você ficou ressentido, você ficou com raiva dessa tia. E aí você acaba, perto dessa tia, tratando essa tia mal. O que acontece? A pessoa borderline com a tia observa o teu comportamento, porque você está estranho, você está meio assim arredio, e potencializa um outro ponto. A tia fala assim, nossa, o que ele tem, será? O que o Joãozinho tem? Aí se você não sente, ele é meio estranho assim mesmo, tem dia lá em casa também que eu percebo isso, e aí? Essas duas pessoas começam a falar de você, porque você está com um comportamento meio estranho, né? Você está afastado, você está arredio, elas começam a se unir para falar de você, você olha aquela cena e não entende mais nada. É muito parecido com aquela questão do bipolar que eu falei para vocês, né? Ele está numa mesa, está reunido numa mesa, e ele solta uma coisinha, ele solta um negocinho, a família fica toda brigando, e ele fica assim, de boa. Ele nem entende muito bem porque aquela briga toda, né? Porque ele fugiu da realidade, né? A psicose, a fuga da realidade. Então o borderline faz a mesma coisa, gente. Então, cuidado para que você não faça algo em cima de um delírio de outra pessoa. Tá bom? Então, muito cuidado. Quando ela fala as coisas para você, então vamos lá. A fulaninha chegou falando da tia, né? Ela pode estar em delírio, ou seja, fuga da realidade. Quando ela chega a falar alguma coisa da tia para você, em vez de você ficar ou concordando ou alimentando-se daquilo, devolva a pergunta, faça ela pensar. Um outro ponto, tá? Muitas vezes o que está acontecendo nessa fuga da realidade é que a pessoa não está com a razão dela em plena, né? Não está na plenitude da sua razão. Então, se você pega ela e traz de volta, tá? Traga de volta. Então, se ela está no delírio, se ela está na alucinação, ela está voando, né? Então, como se fosse um balão, pega esse balão e volta para a realidade. Então, você devolve para assim, olha, você tem certeza que a tia faz isso? Quando que você observou esse comportamento na tia? Entendeu? Faça ela pensar de uma forma inteligente, de uma forma agradável, de uma forma sem grosseria. Nunca responda a eles com grosseria, nunca responda a eles com irritabilidade, porque isso só deixa ainda mais instável, tá? Então responda dessa forma. Olha, você tem certeza disso? Quando que você observou esse comportamento na tia? Será que não foi algo só pontual da tia? Será que a tia é isso mesmo? Ela pega, mesmo no delírio dela, ela pega e começa a pensar. Essa pergunta tua vai ser muito importante. Ela começa a pensar. Daqui a pouco ela, caramba, sabe que você tem razão? Eu acho que eu não estava bem posicionado a respeito da minha tia, não. Acho que você tem razão. Vocês entenderam? Então, não alimente os delírios. Não potencialize os delírios. Não diga assim, eu acho que a tia é isso mesmo. Não, nunca faça isso. Sempre para baixo. Sempre traga de volta a realidade. Vamos supor que essa tia realmente é alguém terrível, tá? E essa pessoa começa a falar da tia. Mesmo assim, você fala assim, olha, compreendo o que você está falando da tia. Realmente a tia, ela tem alguns comportamentos meio estranhos às vezes. Mas você já parou para pensar o que será que está por trás desse comportamento da tia? Por que será que ela age dessa forma? Será que a tia não tem alguma coisa, alguma mágoa, algum sentimento ruim? Você já parou para pensar o que pode levar a tia a fazer esse tipo de coisa? Nunca alimente um delírio, sempre traga para baixo. Ok? Primeiro ponto. Né? Outro ponto, na realidade, segundo, né? Porque o primeiro é não haja você com impulsividade, e o segundo, sempre traga para a realidade. Traga para a realidade. Tá? Um outro ponto que é importante é assim: a pessoa borderline, a gente já falou no vídeo passado, ela tem muito medo do abandono, certo? Muito medo.
Então ela gosta dessa questão do cuidado, de se sentir amada, de se sentir cuidada. Ela gosta disso. Quando ela está em crise, e vale lembrar aqui, não é sempre que ela está em crise, tá? Quando ela não está em crise, é uma pessoa maravilhosa. Quando acontece uma crise, que ela foge mais aí para o lado da psicose, ela é cuidada, ela é tratada, as pessoas estão à volta dela, as pessoas estão cuidando dela, estão se importando com ela, e de certa forma ela gosta disso. De uma forma até inconsciente, tá? Ela gosta desse cuidado, ela gosta dessa atenção. Então, para uma pessoa borderline, evite afirmações do tipo, você está bem melhor. Nossa, como você está bem, você está muito melhor. Que bom, daqui a pouco a gente nem precisa mais falar, por exemplo, né, com tanta frequência. Se você é a casa de um amigo, por exemplo, né? Isso na pessoa, ela compra isso e deixa ela instável. Ela, inconscientemente, ela fica com um pouco de medo do abandono. Afinal das contas, se eu estou melhorando e eu sei que quando eu não estou bem, as pessoas prestam atenção em mim. Se eu estou bem, as pessoas vão parar de prestar atenção em mim. Então evite esse tipo de termo. Em vez de você falar isso, nossa, como você está bem, agora sim você está bem, você está quase bem. Para com isso, tá? Fala assim, puxa vida, eu estou vendo teu esforço em direção à mudança, parabéns, continue assim. Nossa, você está bem diferente, que bom, continue sempre assim. Muito legal, tamo junto, eu vou estar com você, estamos juntos, entendeu? Sempre assim, estamos juntos, tô nessa contigo, vamos lá. Evite de qualquer forma uma sensação ou uma percepção que você vai se afastar se ela melhorar, tá bom? Não faça isso porque isso instabiliza bastante esse tipo de personalidade, tá? Quando essa pessoa está melhorando, também evite passar para ela grandes desafios. Grandes desafios são complicados, tá? Então, em vez de você falar para ela assim, olha, você vai ter que conquistar essa montanha, ela vê a montanha muito grande, a montanha é muito grande. Isso causa um certo sentimento de antemão, né, de preocupação com o fracasso. Se eu me sinto fracassado, eu fico mal, eu não me sinto competente, eu me diminuo, e isso potencializa ainda mais minha forma, a minha dinâmica, né? Eu fico triste, eu fico entristecido, eu caio aí para uma melancolia, o que não é bom. Então, em vez de você colocar grandes objetivos, coloque pequenos desafios. À medida que ela for melhorando, você coloque pequenos desafios para ela. Então, assim, se ela está desempregada, não queira colocar, você tem que arranjar um emprego de 8 horas por dia, imediatamente, de um dia para o outro. Não faça isso, tá? Fala assim, olha, por que você não começa a estudar para verificar as profissões? Comece a dar uma olhada nas profissões que você mais gosta. De repente, se você tem um amigo que trabalha numa empresa, né? Fala assim, escuta, eu posso ir um dia aí só para verificar como é que funciona a rotina? Então, vamos lá, vamos supor, você tem um amigo que trabalha numa indústria, numa fábrica. Se possível, obviamente, né? Uma fábrica pequena, né? Fala assim, posso ir um dia com o meu parente, ou a pessoa mesmo vai sozinha, né? A própria pessoa vai sozinha e fica lá observando o que eles fazem, como é que funciona. No outro dia vai num escritório, no outro dia vai em outra rotina. Para quê? Começar a despertar nela o desejo, a vontade de uma profissão. Tá? Eu falo isso muito mais para aqueles pais que têm um filho com borderline na adolescência e que não sabe mais o que fazer com aquela criança, né? Ela não consegue arranjar emprego e eles ficam forçando a pessoa ter uma profissão. Calma, não faça assim, tá? Deixe ela sondar as profissões. Hoje em dia tem um monte de aplicativo com um curso bem básico aí que custa bem baratinho. Então compre. Então, por exemplo, compre um curso de culinária, compre um curso de administração, compre um curso de informática, um por um. Espera a pessoa terminar um para depois comprar outro. Não vai fazer um acúmulo, porque o acúmulo é a montanha, tá? Um por um. Faça ela avaliar, faça ela experimentar, faça ela sondar. De repente desperta nela um desejo, um gosto, uma vontade. Tá? Então vai por partes. Você está estudando e numa crise precisou sair da faculdade, não queira que a pessoa retorne 100% na faculdade. Na faculdade, escolha matérias, né? À medida do possível, à medida que possa, né? Que a faculdade permita, escolha algumas matérias para fazer durante aquele semestre, né? E acompanhe essa pessoa nessas matérias. Não tudo. Por que tudo?
Porque o tudo pode gerar uma expectativa e pode gerar uma frustração. Então ela vai fazer a primeira prova numa nota, se for uma nota negativa, por exemplo, uma nota não muito boa, isso pode gerar uma frustração, pode gerar uma raiva, isso pode fazer uma recaída muito grande. Então, pequenas conquistas, tudo bem? Nessa questão aí, então, de ajudar a pessoa, inclusive ver profissões e tudo mais, sempre estabeleça diálogos calmos e tranquilos, sem forçar, sem obrigar a pessoa. Um outro fator que é determinante para que ela saia da crise, para que entre em estabilidade, é prestar atenção no que ela está falando. E se ela tem alguma reclamação, se ela tem algo que ela tem razão naquilo que está falando, compreenda ela e diga assim, nesse aspecto você tem razão, você me perdoa, você me desculpa. Sabe por quê? Porque às vezes eles têm razão em muita coisa, eles chegam, nos falam, nós ficamos na defensiva, obviamente, não é bom ouvir os nossos erros, não é bom ouvir aquilo que eu estou errado, então eu também fico na defensiva, né? E às vezes justamente o que é a verdade é o que nos ofende e é o que nos faz ficarmos mais arredios ainda, né? Então, presta muita atenção, haja com calma, deixe ela falar. Muitas vezes o que ela precisa é ser ouvida. Então, deixe ela falar. Se ela falou alguma coisa que ela tem razão, você fala assim, olha, você tem razão, me perdoe. Se ela falou um monte de coisa que não tem razão nenhuma, você fala assim, o que levou você a pensar isso? Sabe por quê? Sempre atrás de uma fala existe um sentimento e uma necessidade. Então, olhe, né? Ouça, perceba, olhe a forma como ela está falando, né? Perceba como ela está se gesticulando, como ela está se movimentando. A fala, muitas vezes, um componente muito grande da fala é o não verbal, né? Então, além do que ela está falando, também perceba ela, tá bom? E fale assim, por que você está falando isso? Você que tem que identificar qual é a necessidade que está ali por trás, qual é o pensamento que está ali por trás dela, entendeu? Por que ela está falando isso? De onde ela tirou isso? E você começa a provocá-la. Eu estou compreendendo o que você está falando, mas por que você está falando isso? O que há de fato a respeito disso? Tenta que e deixe que ela fale. Não fale assim, ó, tá? Ah, isso é bobagem. Você está pensando loucura. Não tem nada a ver o que você está falando. Que ridículo. Da onde que você tira essas coisas? Que absurdo. Não faça isso, tá? Vai com calma, com paciência, numa linguagem que a gente chama de não violência, né? Porque a violência tem a violência ativa, que é a violência física, mas tem uma violência passiva, que é uma violência emocional, que por vezes é muito pior. E quando eles percebem essa violência emocional, prejudica muito eles. Então, sempre preste atenção, muita atenção no que eles estão falando. Qual é a necessidade que está por trás dessa fala? O que eles precisam? Qual é o sentimento que está por trás dessa fala? O que eles estão falando? Você que tem que prestar atenção e pedindo reforço, tá bem? Então é um outro ponto importantíssimo. Deixe eles falarem, não precisa concordar com o que eles estão falando. Não precisa concordar com tudo que eles falam, mas compreenda eles. Eu assim, estou te ouvindo, pode falar. Me fala mais sobre isso, o que está acontecendo aqui? Tá bom? Deixe eles falarem. E por último, eu gostaria de dar uma sugestão para vocês. Algumas vezes, quando a pessoa está em crise, qual é a tendência? A gente acaba afastando, né? A gente se afasta dos amigos, se afasta dos familiares, a gente acaba se isolando, se fechando no nosso mundinho. Isso é muito ruim, porque a vida não é feita só de problemas. A vida necessita ter encontros familiares, passeios, viagens. Tente levar a sua vida de uma forma normal. Então, leve a pessoa a passear, leve a pessoa na sua cidade mesmo. Então, eu não tenho dinheiro para ficar viajando. Tudo bem, na sua cidade, provavelmente, tem locais que você nunca foi. Perto. Leve essa pessoa a isso, né? Um passeio, vá até a parte rural da sua cidade, ou vá até um shopping que você nunca foi. Enfim, invente coisas que são baratas, porém muito efetivas. Durante esse passeio, evite ficar tocando em assuntos muito sérios, tá? Evite ficar
forçando um assunto. Tenha conversas leves, tenha conversas agradáveis. Um outro dia, um outro momento, você retorna, você volta a alguns assuntos que precisam ser trabalhados. Porque eu não estou dizendo para colocar tudo debaixo do tapete. Isso não é bom, isso é horrível. Eu estou dizendo, fale as coisas certas no momento certo. Então, tem momentos para tudo nessa vida, não é verdade? Então, assim, um outro dia, depois desse passeio, você retoma a situação e fala, olha, aquele dia você me falou tal coisa, eu não entendi muito bem, eu achei que você não foi tão efetivo quando você falou, você pode falar para mim de novo, o que você queria falar sobre aquilo? Deixa a pessoa falar, conforme eu já falei agora há pouco, né? Escute a pessoa e contra-argumente, mas contra-argumente de uma forma positiva. Nunca negativa, nunca acusando, nunca enfrentando, isso é ruim. Gostou desse vídeo? Então passe aí para as pessoas que você sabe que vai ajudar, pessoas que enfrentam os mesmos problemas que vocês. Compartilhe e nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço.